Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas. E olha bem, os bolsonaristas, aqueles que tentaram dar o golpe de Estado e ainda estão tentando, porque o objetivo deles é justamente o golpe de Estado, eles estão fazendo das tripas coração para nenhum deles serem condenado a nada. Exatamente isso, para ninguém ser condenado. Inclusive é o caso, sabe de quem? Daquele deputado Alexandre Ramage. E tem outro, porém, a Comissão de Constituição e Justiça, que ontem, inclusive, negou o pedido daquele deputado que eles estão querendo caçar, o Braga, lá do Rio de Janeiro. Agora, essa mesma comissão, agora, eles estão querendo, sabe fazer o quê? Não deixar. Olha bem, inclusive eles estão fazendo, já querem suspender o processo inclusive que está, sabe onde? No Supremo Tribunal Federal, que é contra o deputado Alexandre Ramage do PL do Rio de Janeiro, que ele é acusado de ter participado da tentativa de golpe de Estado junto com o Bolsonaro, porque inclusive ele era amiguíssimo do Bolsonaro, é o genocida, que também vai ser condenado. E agora, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está com pedido, inclusive, para evitar que o Alexandre Ramage seja julgado ou processado no Supremo Tribunal Federal. E o relator desse requerimento é o Alfredo Gaspar, do União, que é aliado, inclusive, do genocida. Exatamente. Ele é aliado do Bolsonaro. Inclusive, eles dizem que o artigo 53 da Constituição, que prevê imunidade parlamentar, e a possibilidade de sustar as ações que estão no Supremo Tribunal Federal. E é isso que eles querem. Eles cometem crime e depois eles não querem arcar com as consequências. Eles não querem arcar. Eles cometem crime e tem outra. E são vários deles. Por exemplo, tem o caso daquela que ele se apresentou, inclusive, como Nicole, aquele que usa peruquinha lá, peruquinha loira. Ele foi condenado e a juíza, a Priscila Faria da Silva, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ela condenou o deputado, que o nome dele é Nicolas, mas ele se apresentou com a peruquinha como se fosse Nicole. Nicolas Ferreira, que também é, sabe de que partido? Do PL. Esse PL só tem barbaridade de nego que gosta de cometer crime. E tem outra, agora o Nicolas vai ter que pagar 200 mil reais em indenização por dano moral coletivo. E tem outra,
A sentença assinada na terça-feira se refere ao uso de uma peruca e declarações discriminatórias sobre as pessoas trans no plenário da Câmara. Exatamente, foi no plenário da Câmara. Agora, o montante que ainda tem de ser atualizado deve ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Agora, a defesa do Nicolas não diz que ele não cometeu nenhuma irregularidade. E diz que as afirmações do Nicolas estavam resguardados pela imunidade parlamentar. A mesma, o discurso é sempre o mesmo. O mesmo que o tal de Ramage está colocando para tirar, para não deixar ele ser processado lá no Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa o Nicolas também está dizendo. A defesa dele diz que ele tem imunidade parlamentar para sacanear todo mundo. Porque eles usam a imunidade parlamentar, e a imunidade parlamentar ela é dentro do parlamento por coisas políticas. Agora, ofender as pessoas não tem nada a ver com imunidade parlamentar. E é justamente isso que esse Nicolas fez. Porque a Associação Brasileira da Família entrou com esse processo, e a Aliança Nacional LGBTI também. E na avaliação das entidades, a conduta do parlamentar configura crime de transfobia, além de discurso de ódio e incitação, violência contra a população LGBT. Agora, esse episódio que aconteceu lá na Câmara ocorreu no dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, quando esse tal de Nicolas, ele usou a tribuna da Câmara para debochar de mulheres trans, e vestiu aquela peruquinha loira dele e disse que ele agora se chamava Nicole, e afirmou que por isso teria lugar para falar. E a bancada do PSOL chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal contra a deputada, mas no Supremo Tribunal Federal, sabe como é que é? Foi arquivado. Agora, para a juíza do caso, a declaração do Nicolas desbordam os limites do direito e livre manifestação do pensamento. É um verdadeiro discurso de ódio, diz a juíza. E, além disso, descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual e inflamam a sociedade a fazer o mesmo. Quer dizer, o negócio deles é inflamar realmente a sociedade. Jogar a sociedade contra o transexual. Já não chega do que eles matam no Brasil. E a juíza, inclusive, diz o seguinte, abre aspas, não se pode admitir que a imunidade parlamentar sirva de fundamento
para a irresponsabilidade do requerido quando as ofensas irrogadas na data dos fatos em justa lesão delas originadas, escreveu a juíza. E ela também sustenta ainda que a declaração lesa indistintamente os interesses da coletividade vulnerável e já discriminada, fecha aspas. E nas redes sociais, o Nicolas prometeu contestar a decisão. Ele diz que o negócio dele, ele pode usar peruca. Entendeu? O Nicolas ele só comete crime. Ele é um fascista, tio. O Nicolas é um fascista, travestido de deputado. E tem outro porém, e não é só ele, não. A maior parte dessa bancada que está na Câmara dos Deputados pode ver que eles cometem crime a toda hora. Eles não respeitam as pessoas. Eles não respeitam as pessoas. Você veja bem, olha, esse pessoal da extrema-direita, eles querem cometer crime e não querem ser julgados nem condenados. Veja bem o caso do Collor, que roubou o Brasil inteirinho. Aí o que acontece? Meteu a mão na grana e agora foi condenado. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, fixou, inclusive, já a condenação e mandou prender ele. E agora a defesa dele diz que ele é doente, que ele é isso, mal de Parkinson, inventou lá uma história como inventa o Bolsonaro. Porque quando a justiça bate na porta do Bolsonaro, ele corre para o hospital. E tem outra, no caso do Collor, o ministro Alexandre de Moraes fixou o prazo de 48 horas para a defesa dele apresentar os documentos médicos e decidir sobre prisão domiciliar humanitária. Agora, o ministro Alexandre de Moraes já havia ordenado o envio da documentação em um despacho. Agora, o ministro, inclusive, indica considerar insuficiente as informações apresentadas pela defesa do Bolsonaro. E agora os advogados têm 2 dias para juntar aos autos a íntegra do exame realizado, inclusive imagem, e além de esclarecer a inexistência de exames realizados no período de 2019, indicativo e relacionados à doença de Parkinson, porque a defesa diz que agora o Collor está com... Sempre quando a justiça dá em cima deles, eles dizem que estão doentes. Agora o Collor diz que está com Parkinson. Diz que está com Parkinson, com apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Bom, bipolar eu acho que ele sempre foi, porque ele era maluco mesmo. Roubou a população do Brasil inteira, inclusive o meu salário. O Collor roubou o meu salário. Eu recebia o salário no Diário Popular e colocava na Caixa Econômica. E aí ele meteu a mão e até hoje não recebi absolutamente nada. Ele ficou com a minha grana, não só com a minha, com do Brasil inteiro.
porque ele roubou o Brasil inteiro. Agora, nesse processo, não deu nada para ele. Só que ele continuou metendo a mão na grana. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, está pedindo a possibilidade de um depoimento do médico, do Rogério Tuma, que é o médico dele. Agora, o Collor está preso porque o ministro Alexandre de Moraes mandou prender porque ele já estava condenado e enrolando, usando uma série de artimanhas que tem na justiça para não ir para a cadeia. Mas aí o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes mandou prender ele. E ele está lá no presídio do Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. Agora, o Supremo o condenou a uma pena de 8 anos e 10 meses. Por quê? Porque ele meteu a mão, sabe em quanto? Ele junto, não foi só ele. Ele e o empresário Luiz Pereira Duarte, de Amorim, e o Pedro Paulo Bergamacho, de Leone Ramos, que eles embolsaram, meteram a mão na grana em 20 milhões. Em 20 milhões. Agora, se fosse um trabalhador que tivesse roubado um pãozinho, teria levado cacetada pra caramba e teria condenado a 20 anos de cadeia. Agora, como é o tal de Collor, foi condenado só a 8 anos. E mesmo assim não quer ir pra cadeia, não. Não quer ficar lá. Apesar que tá num xadrez, tá lá num espaço especial, no presídio, tá numa boa. Deve ter televisão, chuveiro quentinho, comida quentinha, fim de semana comer uma pizza, porque esse pessoal é tratado dessa forma. Agora, por que eles são tratados assim? Porque eles roubam milhões. Eles roubam milhões. E ficam numa boa. Pode ver, está condenado a 8 anos. Daqui a pouco já está na rua. Já está na rua. Sabe por quê? Porque, inclusive, tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, o tal de Cássio Nunes Marques, aquele mesmo que estava naquela festa lá na Grécia, daquela bandidagem toda, que inclusive com ele tinha um que já estava inclusive com prisão preventiva decretada. Ele quer pedir, sabe o quê? Que diminua a pena. O ministro, exatamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, bolsonarista de carteirinha, ele defendeu lá no Supremo a redução das penas que foram impostas tanto ao Collor como a todos aqueles terroristas do 8 de janeiro. Exatamente. Ele é bolsonarista. Agora, os bolsonaristas, eles estão organizados, eles não querem ficar na cadeia. Agora, diz que vai diminuir também a pena do Collor, não só do Collor e de todos os terroristas. Agora, o que eles querem mesmo é anistia para o Bolsonaro. Agora, o Cássio Nunes Marques, ele usou o termo tristes, lamentáveis eventos.
aquele ato, ele diz que foi triste e lamentável aquele evento do dia 8 de janeiro. Agora, eles cometem crime e nenhum deles querem ficar. E olha bem o que disse o Cássio Nunes Marques. Vou até ler. No contexto, abre aspas, no contexto das referidas ações em que se torna premente a necessidade de redução das penas fixadas. Acha que tem necessidade de diminuir a pena? Tem é que aumentar a pena desse pessoal. Então ele diz isso. No contexto, abre aspas, vou até ler novamente. No contexto das referidas ações em que se torna premente a necessidade de redução de penas fixadas, concluiu que o embargo infringente deveria ser admitido, acrescentou o ministro bolsonarista Cássio Nunes Marques. E tem outra também. E na manifestação do Cássio Nunes Marques, surge um momento em que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal avaliam a melhor forma de lidar com o clamor da parte do mundo político. Quer dizer, do mundo político não, dos bolsonaristas fascistas. Porque eles querem redução de pena ou anistia para todos. Tem é que dar cadeia perpétua para esse pessoal. Porque todos eles cometeram crime, o Bolsonaro, todo aquele pessoal que foram já condenados, inclusive aquela garota que diz que do batom lá, que ela tentou destruir uma escultura de granito de um artista mineiro. Agora, não foi só uma pichação, não é pichação, é destruição de uma obra de arte. Agora, esses idiotas não sabem o que é uma obra de arte. Agora, porque o Bolsonaro, ele defende a anistia irrestrita, porque ele também não quer ir para a cadeia. Agora, os deputados fascistas, bolsonaristas, que também estão envolvidos na tentativa de golpe, eles articulam um projeto de lei para reduzir apenas dos terroristas de 8 de janeiro, da destruição que eles fizeram do patrimônio público, cultural e artístico. Eles querem um perdão. E também eles querem perdão para quem liderou a tentativa de golpe, que é justamente o Bolsonaro. É isso que eles querem. E quem é que vai pagar o prejuízo que eles deram para a nação na destruição do patrimônio cultural e artístico? Quem é que paga isso? Eles querem anistia para ninguém pagar nada, para o Bolsonaro sair numa boa, com mais de 100 imóveis que comprou nos 4 anos que ele ficou como presidente. É o fim da picada. Esse pessoal que quer o golpe de Estado para implantar uma ditadura no Brasil tem que ficar na cadeia, porque é na cadeia o lugar desse pessoal. Esses bolsonaristas fascistas que tentaram dar o golpe, eles querem dar o golpe,
porque eles estão organizados para isso. O Lula tem que ficar de olho aberto, inclusive com esses ministros que estão lá no governo, que são bolsonaristas também, porque tem um bocado deles. E eles querem o golpe de Estado para implantar uma ditadura militar. Só que ditadura militar, eles esqueceram que nós já tivemos. E nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, golpista. Certo? E tem outra, vocês inscrevendo no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.